Boa noite! Estamos no ar com nosso podcast Gotas de Fidelidade. Sejam muito bem-vindos! Mais uma vez, estamos aqui presentes toda segunda-feira, ao vivo, pelo YouTube do canal da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz e toda quarta-feira nas plataformas de streaming de áudio, Spotify, Amazon, como é que é? Esqueci o nome das plataformas, mas tudo bem. Você pode encontrar a gente aí pelo Google. Também eu peço para que vocês possam ir lá no nosso Instagram, @Fidelidade da Cruz, para conhecer um pouco, né, sobre os trabalhos da comunidade, bem como também os eventos e momentos que estaremos presentes com vocês. Também você pode conhecer um pouco mais sobre a comunidade, sobre esse podcast e outros momentos que estamos aqui promovendo pelo site www.fidelidadedacruz.com.br. Sejam muito bem-vindos, uma boa noite. Opa, tudo bom, Lucas? Grande abraço. E a todos vocês podem participar. Vocês que estão aqui conosco ao vivo, podem mandar os seus comentários e, e fazer muitas perguntas. É interessante que nós possamos interagir, fazer juntos esse nosso programa semanal aqui ao vivo com vocês. E eu já vou chamar o nosso querido amigo e também que comanda muito bem esse podcast. Chega junto, Henrique! Aê, finalmente de volta, rapaz. Nossa, foi um dia fora, né? Uma semana fora, mas pareceu uma eternidade. Ficar do outro lado da telinha ali é muito diferente, cara, muito diferente. Mas graças a Deus estamos aqui. Você ficou firmes só e fortes. espectador, né? Foi. Mas graças a Deus Nossa, está aqui. cara, fiquei ruim, mas graças a Deus agora tô 100% aí. Firmes e fortes. Aí eu fico ruim, o Homero vai ficar. Eu fico bom, o Homero vai ficar ruim. Vocês estão revezando agora, né? Estamos revezando. Até colocar que vocês coloquem em oração aí o Homero, né? Para que tudo se encaminhe lá na situação que ele tem para resolver, que tudo ocorra. Ele não pôde, teve umas questões pessoais que tive que resolver hoje, não pôde estar aqui conosco. Nem o nosso amigo Vitão também não pôde estar hoje, né? Falei, tava brincando, Vitão, fui pego aqui de surpresa, cara. Aí ele, não, meu irmão, hoje tá complicado. Eu falei, relaxa. Tá tudo certo. Mas vamos que vamos. Tu ficou nervoso, cara? Já tem 18 episódios e tu apresentador, tu ficou nervoso? Esqueceu? Ah, cara, é problema de produção, né, filho? A gente tá preparando uma coisa e acaba indo para outra. Literalmente, é pau para toda obra, né? É produção, apresentação, é tudo ao mesmo tempo. É isso aí, o povo tá chegando aí. Boa noite, galera. Vamos. Hoje. Não esquece de compartilhar, né, pessoal? Vai compartilhando aí. Se cada um que tiver online aí compartilhar para pelo menos mais 10 pessoas, olha a quantidade de gente que vai ouvir esse podcast. A sua meta é alta, hein? Eu ia ainda falar. A gente não mira embaixo, não. Não, a gente tem que mirar. É igual na busca da santidade. A gente mira o céu, então na evangelização a gente busca o melhor. Então, quanto mais gente ouvir, melhor. Tá certo, aí, ó. O povo tá chegando. Boa noite, galera. Olha, estamos no mês de agosto, é o mês das vocações. Passamos agora pelo domingo e tradicionalmente reservamos para lembrar e homenagear os padres e todos os sacerdotes. E agora estamos na semana considerada da família. É o momento da gente lembrar, de poder fazer, né, presente junto com as suas famílias, com seus familiares. E ontem, né, foi o Dia dos Pais. Meus parabéns por 2 vezes ser pai, né, meu irmão? Pois é, cara, tô recém-promovido a pai nível 2 aqui agora. Vai ser muito bacana a conversa de hoje, porque exatamente será sobre essa temática, né? Então, não tinha como, né, começar esse mês sem a gente não
não trazer a igreja para falar do que é a vocação, né? Ninguém melhor do que a própria igreja para nos explicar, né? Uma coisa que para muita gente é dúvida, né, Bíblia? Muita gente tem dúvida, certeza, né? O que é isso? Para onde vai? É de comer? Como é que eu descubro? Como é que eu vivo? É muita dúvida, né? Não, você que é catequista, então, né? É isso que eu ia falar. A juventude, quando a gente encontra, né, nesses caminhos assim, fora, inclusive, né, da paróquia, em outras situações, é engraçado porque eles acham que a gente tira, né, a veste de catequista, a veste de missionário, de qualquer outra coisa, tira outra, né, no meio da rua. Mas não, é tudo a mesma. Somos o mesmo, né, aqui, né, na internet. Às vezes parece uma caricatura, né, contudo, nós somos dessa forma aqui, sim, da mesma forma se encontrar a gente ali no meio da rua, na esquina e tudo mais, né? Justamente. É engraçado. Fala. Não, e é assim que nós devemos sempre ser, né? Não igual fala muito na comunidade, né? Tire suas máscaras, né? Seja você verdadeiramente, né? Quanto mais você é verdadeiro, nada tem a esconder, nada tem a temer. E o importante também é que se torna exemplo, né? Se torna um momento para que aquele jovem, até os adultos também, né? As famílias possam também se espelhar em algumas atitudes e, de repente, seguir também para uma vocação. Então, vamos lá. Justamente. Né? Então, para falar, nada melhor, né, do que a gente chamar o nosso convidado aí para falar um pouco, né, de vocação, de como, né, ele vivenciou, descobriu a dele, né, e como ele vem lutando para seguir na vocação dele, né. Que rufem os tambores aí para o nosso convidado. Vamos lá. Aê! Opa, tá sem som. Opa, tá sem som, padre. Ainda tá. Dá uma olhadinha nas configurações ali do microfone. Ixi. Ainda não. Mano, mas fica tranquilo que eu passei pela mesma coisa quando eu fui me conectar hoje. Eu tive que ir e voltar para poder reconhecer, ó, que eu já tô aqui, já tem dias. Tá, não, então agora tá bom, né? Agora foi. Chegou! É porque eu tô ouvindo vocês no AirPods e o microfone tá sendo do telefone agora. Do telefone não, do computador. Entendi. Maravilha. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite. O Abílio eu já conheço aí de longas datas, da Pastoral Vocacional, né, Abílio? A gente já trabalhou juntos aí na jornada vocacional, temos boas histórias de apuros, até o Clédio vai se sentir em casa. E a Fidelidade da Cruz, que de certa maneira eu já conheço, assim, há uns bons anos também por causa desse trabalho na Pastoral Vocacional, durante 3 anos, e por paroquianos aqui, que conhecem muito o Tainã, enfim, a gente está todo em casa, graças a Deus, né? Amém. Essa é a intenção, que o convidado se sinta em casa, né? Um bate-papo de amigos aqui. Quanto mais à vontade o convidado ficar, melhor. Não, estou bem à vontade. Estou bem, graças a Deus. Cansado, mas feliz. Sempre que alguém me pergunta isso, como todo pai de família tem que ser, né? Cansado e feliz. Justamente. Eu que eu digo agora nessa nova labuta aí, nessa nova fase. Rapaz. Meu filho, a sua missão não é pouca, não. É produzir 2 Cristos aí para o mundo, né? Pois é. Até agradecer o João que fez essa ponte aí com o padre. Fiquei perturbando o padre em semanas para conseguir uma brechinha na agenda dele aí. Finalmente a gente conseguiu, graças a Deus. Desculpa, Henrique, às vezes eu sou muito ruim com o WhatsApp, mas é falta de ordem minha, né? Não é porque eu seja solicitado, não. É porque falta de ordem minha mesmo, assim. Muita caridade sua, saber esperar, viu? Obrigado mesmo. Não, faz parte do processo, faz parte do processo. Mas padre, e para a gente começar, né, esse nosso podcast aqui, entrando, assim, um pouco no assunto, quem é o Padre Francisco, né?
eu pudesse apresentar aí para o nosso público que não conhece ainda. Eu vou falar aqui pertinho para pegar o microfone, certo? Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá ótimo. Não, tá ótimo. Maravilha. Eu sou Padre Francisco, tenho 35 anos, sou padre aqui da Arquidiocese de Brasília. Nasci no Nordeste, no estado da Paraíba, mas com 3 anos para cá, meus pais vieram para tratar de uma irmã minha, que acabou falecendo depois, enfim, tá lá no céu. Mas acabamos nos estabelecendo na cidade de Sobradinho. Eu sou o mais novo de 4 irmãos. O que mais? Tive uma aproximação sempre muito genérica da religião católica, quando criança. Então, eu não fiz tradicionalmente catequese, e, enfim, eu só ia na igreja ou no batismo ou quando era para enterrar a gente. Assim. Até que, com 17 anos, fiz catequese de adulto e lá eu descobri a minha vocação, assim, falando a grosso modo. Né? Fui formado no seminário Nossa Senhora de Fátima. Enquanto padre, já passei na Paróquia Santíssima Trindade, na Ceilândia. Passei como pároco na Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência. Atualmente, o meu ofício principal é chefe de patrimônio na Cúria Metropolitana de Brasília e sou capelão diplomático também e vigário aqui na Paróquia São Pedro de Alcântara, no Lago Sul. E nesses tempos aí de pandemia, improvisei um apostolado virtual também que chama Católico Extraordinário, que, nossa, virou uma coisa extraordinária. Já que eu conheci na época como Católico Ordinário. Justo, aí tivemos que fazer uma adequação aí na semântica da coisa para se adequar à cultura de outros estados, né? Que fica sempre essa dúvida, né? Qual, né? Católico ordinário, católico extraordinário. Assim, quem conhece mais cedo, a primeira fase assim, do perfil, chama ordinário. Eu mesmo chamo até hoje ordinário, porque a minha ideia com esse perfil virtual era mostrar que qualquer um, com a sua vida, de acordo com o seu contexto imediato, pode ser santo, assim. Qualquer, sem utilizar essa palavra num sentido pejorativo, né? Só que ordinário, assim, principalmente fora de Brasília, não sabia disso, ganha um sentido muito pejorativo. Então, eu tive muita gente falando, padre, o que é isso, padre? Aí eu falei, como é que eu faço para mudar o nome sem mudar o nome? Aí veio essa inspiração de ser extraordinário, que é o quê? Uma dupla medida de ordinarice. Aí, que bonitinho o perfil, olha aí. Hoje eu coloquei um textinho sobre São João Maria Vianney, justamente falando sobre a essência do sacerdócio, né? Pois é, e foi quarta-feira, né? Eu só estava em live também com o pessoal do seminário, né? Falando sobre vale a pena ser padre, né? No sábado, na verdade, né? Isso. Tava ouvindo. Tô me aventurando aí, não sei. É engraçado, porque eu tenho horror à minha voz, eu não acho minha voz bonita, assim. Fui gago até 10 anos de idade. Então, para mim, fazer uma homilia, por exemplo, na missa, já é um grande milagre. Imagina fazer um vídeo, enfim, tentar se expressar com clareza nos meios sociais, sem ambiguidade. É um desafio muito grande, mas igual eu falo para os meninos, eu já fui muito longe, não dá para voltar mais não. Já investi muito tempo, gastei muito tempo. Já está em alto mar. Não dá. Agora eu vejo como uma parte muito importante até do meu ministério, sabia? Que bom. E isso é importante, porque o que a pandemia mais fez é jogar todo mundo, né? Todas as idades, todo mundo nesse meio digital. E de uma forma ou de outra, se nós não estivermos lá também, eles vão ficar como ovelhas sem pastor, né? Então, vai ficar o pessoal perdido sem encontrar um meio de como se abastecer também, né? Porque, querendo ou não, quando a paróquia, tudo estava aberto, a gente fazia encontros, tinha algumas outras atividades, tinha as festinhas, tinha as quermesses. Hoje, né, tudo se reduziu a muito escasso, né? Toda essa proximidade física devido a toda essa situação. E eu vejo que o meio digital, né, quando ele é bem empregado, ele traz um bom retorno, traz um bom fruto. E quando eu vejo, assim, o extraordinário é um nome fantástico, porque traz para nós
exatamente aquela expectativa de que o que eu vou encontrar indo lá, né? E traz para como se fosse uma linha de pesca e agarra, né, esse nosso povo sedento por Deus aí. Certamente. E nesse meio, assim, muito antes ainda, né, como você já bem lembrou, das nossas venturas aí, das jornadas. Nossa, aquele tempo eu era feliz e não sabia mesmo. Ai, Senhor amado. A gente pegar um salão sem nada e acontecer cenário, fazer a jornadinha, botar as crianças tudo lá, era bacana. Coitado, o Abílio, eu pegava, colocava cada bucha na mão dele, coitado. E ele sempre se virava nos 30, viu? Mas graças a Deus o Abílio é extremamente disposto, cara. Você der a ideia, energia com ele mesmo, viu? Até brincava, a gente sair em missão e falar, mano, eu sei que você não é energia, você deve ser energia solar mais pilha Duracell. Falar, Duracell patrocina a gente, viu? Estamos fazendo propaganda aqui. Que, gente, dava umas missões assim de madrugada já, e o Abílio lá 220. Eu, meu irmão, tu não cansa não, meu irmão, eu já tô aqui pedindo arrego e ele lá, 100%. Cara, mas assim, eu gostei muito dessa passagem junto ao vocacional, porque foram 3 anos, né, que a gente fez a jornada, foi 3 anos, e foi uma experiência bem diferente para mim, e eu creio também que para você, né, na época ainda não tinha nem expectativa, né, de ser ordenado ainda, tava longe. Não, tava muito novo. A última jornada que eu ajudei a coordenar, eu acho que eu tava no primeiro ano de teologia, são 4 anos, né, dessa etapa da formação. Mas aí dedurando a idade agora. Tá tudo bem. Os que zombam dos velhos um dia serão velhos também. Isso é um destino inevitável. Até parafraseando o Homero que apresenta com a gente, não pode estar aqui hoje, ele é jovem há mais tempo. E é interessante porque justamente isso, assim, a vocação é esse mistério que, a não ser que você esteja ali no exercício da vocação, ou seja, que você tem um ato de fé, um passo, e se aproprie da vocação, você não consegue discernir e entender o que ela significa. Claro que eu passei anos na minha vida lá no seminário, quase 10 anos, com a expectativa do sacerdócio, estudei na teologia profundamente os tratados sobre o sacramento da ordem, sacerdócio, teologia moral e etc., tudo que envolvia essa vocação. Mas eu digo para vocês, era ao mesmo tempo tudo que eu esperava e nada também, porque tem uma parte que só quando você ordena que você entende, assim, se falar, isso aqui é o sacerdócio. Igual assim, acho que a principal questionamento e dificuldade que as pessoas têm é por não entender, já querer ir lá na frente, né? Não, qual é a vocação, o que é isso e aquilo, já quer construir a casa pelo telhado, né? Não quer justamente os meninos aqui, às vezes, da paróquia ficam tão preocupados em relação ao futuro e etc. Será que eu vou casar? Será que eu vou arrumar uma esposa? As meninas também, será que eu vou arrumar um esposo? E não sei o quê. Falam, minha filha, meu filho, vamos trabalhar a vocação, a santidade. Porque, inevitavelmente, quando se trabalha bem a vocação, a santidade, assim como o rio, ele sempre vai desaguar no mar, a vocação, a santidade, a vocação específica, ela sempre tende à vocação à santidade. Então, se você está bem alicerçado ali nos sacramentos, numa vida de santidade, conforme o que Deus permite que você viva, certamente você vai encontrar a sua vocação específica. Agora, se você mirar na vocação específica sem a questão da correspondência e a santidade, o negócio não dá certo, não. Aí você está justamente colocando o telhado no lugar da base, né? Justamente. Acho que é uma das coisas que as pessoas não entendem, né? E aí vem uma série de coisas que influenciam isso, né? Que todos nós temos o chamado à santidade, né? Nossa vocação primária é sermos santos, né? E aí as pessoas falam, não, mas eu tenho que ser advogado, eu tenho que ser isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que fazer minha faculdade, eu tenho que passar no concurso, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho isso, tenho aquilo.
mas aí não ordena nada disso para Deus, né? E aí, às vezes, conquista-se tudo isso, e quando chega-se lá, vive um vazio, né? Tipo, cheguei, e agora? Eu acho que isso deve acontecer muito, ainda mais o senhor que é diretor espiritual, que atende muitas pessoas, deve encontrar muito disso, né? Conquistei tudo, né? Cheguei até onde eu queria, mas por não ter essa ordenação, e às vezes a pessoa nem saber, né? Se torna esse vazio, e aí dá para se diz, né? Estamos vivendo grandes crises vocacionais, né? A nossa felicidade, ela depende da nossa vocação. Que é impossível você se realizar enquanto pessoa longe do desígnio de Deus. Então, por isso é importante que se faça um discernimento em relação à própria vocação, para que você seja um sujeito realizado e feliz nessa vida como uma antecipação daquilo que há de se realizar de modo pleno na vida que há de vir. A felicidade mesmo, plena, só vai ser no céu. Mas nós não estamos aqui nessa terra para vivermos como que condenados, arrastados, vacilantes e desconfortáveis. Ao contrário, nós temos que ter vida e vida em plenitude. E a felicidade, a santa felicidade aqui nessa terra depende dessa resposta vocacional, que começa pela resposta à vocação batismal que todos nós recebemos, e é isso que, sobretudo, nos compromete diante de Deus. Se eu não me engano, é Santo Agostinho que dizia: antes cristão do que antes católico do que missionário. Talvez eu esteja errando o santo, mas é importante que tenhamos com essa consciência, assim, que primeiro passo para se viver a vocação é buscar a santidade, e depois entender que disso depende a nossa felicidade. Porque ainda que se tenha muitas conquistas terrenas, e não faz nada mal você ter uma vida planejada, estudar e batalhar por suas coisas, se isso não está a serviço da vontade de Deus, não vai te trazer felicidade. As coisas mundanas, elas têm que ter sempre essa característica de ser um meio para se buscar a vontade de Deus. Elas não podem ser um fim em si mesmas. E essa confusão vocacional e etc., às vezes leva a colocar coisas que são do mundo, assim, como o fim da nossa própria vida. E mesmo que você conquiste o alto nível daquela coisa pretendida, não vai te trazer felicidade, porque, na verdade, a nossa felicidade consiste em fazer a vontade de Deus, que parece até meio clichê falar isso e tudo, mas para nós isso não é uma opção, não é um leque de possibilidades que eu vou lá, escolho entre elas, vou responder à vontade de Deus. Não, só tem uma coisa, só tem uma vontade a agradar, só tem uma pessoa, aliás, três pessoas, não só Deus, mas só tem Deus a que se dirige a todo o sentido da nossa existência, o nosso propósito nessa vida. E, assim, você falando da questão da resposta, a gente primeiro precisa ouvir esse chamado. Quais são os primeiros passos para essa vocação? Então, para ouvir o que Deus tem a nos dizer, para percorrer esse caminho até a vocação. Eu sou católico extraordinário, mas eu sempre puxo as coisas pela via ordinária das coisas, porque geralmente Deus fala no silêncio e no ocultamento, assim, e nas coisas mais simples. Então, em primeiro lugar, qual o primeiro passo? A vida de oração. É fundamental. Por quê? Porque esse diálogo com Deus, onde nós nos damos a conhecer a Deus, claro que Ele nos conhece, mas Ele gosta de ouvir da nossa boca, do nosso coração, porque Deus é uma pessoa e, portanto, um ser relacional, onde nós falamos com Deus, nos damos a conhecer e conhecemos a Deus. E, ao mesmo tempo, há um intercâmbio de amor ali que nos supre, nos realiza enquanto pessoas e nos capacita para estar segundo a vontade de Deus. Então, alguém que não reza, certamente não vai discernir bem a sua vocação. Já está eliminado, ó. Já está cancelado. Eu já fui umas 3 vezes cancelado na internet, mas outra vez eu volto aqui para poder falar disso aí. Tudo bem. Depois, a palavra de Deus, ela se coloca muito importante. Por quê? Toda a história da salvação se resume no fato do verbo de Deus se fazer carne e habitar entre nós. Então, quem quiser conhecer a Deus, melhor maneira de conhecer a Deus é lendo, entendendo
e tendo acesso àquilo que ele disse de si mesmo. Tudo que nós precisamos falar de Deus está nas Sagradas Escrituras, especialmente na fala de nosso Senhor Jesus Cristo, palavra definitiva do Pai para a humanidade. Então, tudo que Deus queria dizer à humanidade está na pessoa de Cristo. Então, a gente tem que ler os evangelhos, ter intimidade com a palavra, tem que ter o hábito de ler a palavra todo dia, de ler nem que seja 3 minutinhos por dia, mas isso muda a nossa vida e muda a nossa relação com Deus. Quem pretende fazer a vontade de Deus tem que conhecer a sua palavra. Isso. E por fim... vai lá. Por fim, um outro modo belíssimo de se conhecer a Deus é a vida sacramental. Então, toda essa dinâmica que envolve um arco que vai assim, ó, da Eucaristia para o sacramento da confissão, toda essa dinâmica de conversão, de busca, de preparação imediata e remota para esse encontro com Deus, de momentos de oração que o sacramento nos traz, a experiência da Eucaristia, que é a fonte, o ápice da vida cristã, o modo como nós fazemos as confissões, o momento de direção espiritual que há dentro das confissões também, a maneira com que nós nos enxergamos diante de Deus, com a graça manifesta de modo visível por meio dos sacramentos, isso também nos ajuda a discernir a vocação. Então, alguém que não comunga bem, não confessa bem, resumindo a ópera, também não vai fazer um bom discernimento vocacional. Já dá um corte, ó. Você que não comunga bem, não terá boas chances de ter um discernimento vocacional correto. Não é caso não, hein? Todos os meus dirigidos comungam bem porque eu cuido pessoalmente disso. Tá vendo? E se não comungar bem, entra na chibata. E isso é com tudo, né, Padre? Igual quando o senhor fala, né? É todo, assim como a caminhada de santidade, a caminhada de descoberta vocacional é muito aliada a isso, né? Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu deixo que Ele me conduza e converso com Ele, paro para ouvir, mais eu cresço na santidade, mais eu escuto o que Ele tem para mim e mais eu entendo, né? Qual é a minha vocação ao longo desse tempo, né? Então, você vê a sabedoria da igreja, né? Como é lindo essa sabedoria da igreja, porque tudo passa pela vida sacramental, né? Tudo passa pela ordenação, né, daquilo dos nossos sentidos, dos nossos atos, pela vida sacramental. E uma coisa que não se pode também deixar de ter em mente, assim, é que a vocação não é um fato subjetivo, ou seja, a vocação não é um direito ou não é um discernimento exclusivamente pessoal. A vocação é um fato objetivo, um dom objetivo que nós recebemos da parte de Deus para estarmos a serviço do outro, a serviço da igreja. Então é importante que mantenhamos essa objetividade manifesta principalmente na obediência à hierarquia da igreja. Por quê? Porque Cristo quis assim. Quem confirmava os carismas, quem confirmava as comunidades, os dons e o papel que cada um ia ter dentro da comunidade cristã eram os apóstolos. Então nós devemos estar dóceis à hierarquia da igreja e ao seu discernimento a respeito da nossa vocação. Claro que em última instância sou eu que vou abraçar ou não, mas se, por exemplo, o jovem que vai fazer um discernimento vocacional começa a fazer os encontros lá no seminário e os padres do seminário disser que ele não tem vocação ao sacerdócio, tem que respeitar. Eu me lembro que na minha última etapa do seminário, assim, não me restou nada a não ser a visão sobrenatural das coisas. Então, eu acreditava piamente que o discernimento dos meus superiores era a vontade de Deus. Tanto que na teologia eu torcia para que eles me mandassem embora, assim, ano após ano. Parecia que quanto mais eu torcia, mais a minha avaliação saía boa. Porque eu sabia que se eles me mandassem embora de casa, mesmo, sei lá, com 6, 7 anos de formação, eu ia muito tranquilo e muito feliz da vida. Assim como eu fui para o sacerdócio, muito tranquilo e muito feliz da vida. Porque eu entendo que a igreja, ela confirma a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem quer discernir a sua vocação não pode fazer disso um fato subjetivo. Eu escolhi o sacerdócio. Eu escolhi o sacramento do matrimônio.
eu vou entrar numa ordem religiosa. Ei, você não está falando muito eu ao invés de Deus? Você não está tendo uma visão muito centrada na sua pessoa e não na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que quando você está falando dessa forma, você está seguindo a Cristo ou está seguindo a si mesmo? As suas projeções ou alguma coisa que você tem que resolver aí dentro do seu coração? Pesado, hein? Vocês ficaram... porque negócio... É interessante que na questão do discernimento, na hora que a gente tem que saber se é uma vocação religiosa, se é matrimonial, se de repente é uma ordem religiosa, quais são assim o que a gente tem que se preocupar para evitar de errar, né? De fazer de repente ficar muito no egoísmo e realmente voltar-se para os outros, né? E ver Cristo nos outros. Qual seria assim a melhor dica, né? A melhor forma de poder realmente ir se diminuindo, né? Para poder enxergar essa verdade da vocação. A cabeça própria é péssima conselheira sempre, né? Então, a gente precisa do olhar do outro para recuperar a objetividade que, por vezes, muito frequentemente, nós deixamos. Assim, na hora de alegria e etc., é fácil estar contente com a vocação, enfim, mas numa hora de provação e de dificuldade, às vezes os nossos sentimentos pesam muito sobre as nossas convicções. E aí é nesse momento que a direção espiritual ganha relevo, e ganha um relevo sobremaneira, porque o nosso diretor espiritual é a voz de Cristo falando conosco. Se você tem um pouquinho de visão sobrenatural, olha, gente, eu não tenho fé não, minha fé é ruim, minha fé é capenga, eu sou teimoso, eu sou inveterado, desordenado, e por aí vai. Mas o Padre Rafael, desde 2006, é a luz assim, na minha vida e me ensina muito como enxergar Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas teve épocas que eu estava meio ruinzinho da cabeça, assim mesmo, cansado, estafado, assim, que literalmente ele via por mim, ele ouvia por mim. Eu me colocava abandonado, assim, no sentido bom dessa palavra, na direção espiritual, e ali ia me mostrando um caminho. Meio que a direção espiritual, ela emula a experiência de Cristo com os apóstolos. Por quê? Cristo, ele chama pessoas muito simples para perto de si, desde o início, pescadores, etc. E quando você vai ver lá nos Atos dos Apóstolos, aqueles pescadores semi-analfabetos, teimosos e etc., estão pregando para milhares de pessoas, falando em outras línguas, fazendo milagres, tendo um vulto messiânico sobre si, e você não consegue separar mais a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo da pessoa dos apóstolos. E a direção espiritual é esse encontro com Cristo, por meio do nosso diretor espiritual, em que nós vamos nos associando à pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo de tal forma que chega a dado momento que não dá para separar mais a nossa vida da vida de Cristo em nós e a realização da vocação. Uma outra coisa que é importante, principalmente para quem é menor, quem é jovem, quer discernir a vocação, às vezes nas caixinhas de perguntas do católico extraordinário, eu recebo muita pergunta de meninos jovens, assim, de 13, 14 anos, meninas também, falando assim, eu me sinto chamada por Deus, mas meus pais não apoiam a minha vocação. Gente, pelo amor de Deus, você que é menor de idade, não há outra pessoa no mundo que represente mais a vontade de Deus na sua vida do que seus pais. Os seus pais são quem Deus ordinariamente constitui como portadores e participantes da autoridade que ele tem sobre a tua vida. Então, até você completar 18 anos, você deve seguir exatamente o que seu pai e sua mãe disser. Claro, aqui eu estou levando em consideração uma situação genérica em que as coisas ocorrem de um modo normal, em que há uma harmonia familiar, vamos dizer assim. Mas se você for menor de idade, não adianta ficar pensando em convento na Europa com 13 anos de idade. Vai estudar, vai namorar, vai trabalhar, vai fazer as coisas que uma pessoa de 13 anos de idade tem que estar preocupada.
A não ser que você seja uma Santa Teresinha do Menino Jesus, e certamente Deus, que está fazendo um percurso extraordinário com você, há de arrumar um meio extraordinário para que ele se realize, como fez com Santa Teresinha também. Mas se você for menor de 18 anos, tem que obedecer aos pais. E uma das características comuns a todo vocacionado é a inquietação. Então, se você estiver inquieto de alguma maneira, pensando muito em vocação, isso não é mau sinal, isso não quer dizer que você seja inadequado, isso não quer dizer que você não tenha ordem ou não esteja próximo de Deus nesse sentido. É um bom sinal e você deve estar inquieto, porque se a gente já entra no início do discernimento vocacional com muita certeza, olha, não sei, isso parece uma árvore que não quer crescer e, ao mesmo tempo, que não quer fincar as raízes. Imagine se a gente pegasse uma mudinha de árvore e ela ficasse lá quietinha sobre a terra, sem querer crescer e sem querer aprofundar as raízes. Então, a vocação é como se fosse uma mudinha que Deus nos dá e Ele planta e faz tanto aprofundar as raízes na igreja quanto florescer e dar frutos depois, quando a vocação estiver realizada. Então, a gente não pode começar com muita certeza, não. Assim. Eu não comecei com certeza, no meio eu não estava com certeza, e no fim quem me deu a certeza foi a igreja, não foi eu. Que bom. Eu fico falando dessa parte dos adolescentes, né? Eu tenho a minha filha, tem 11 anos agora, né? Então, ela está entrando nesse caminho, né, de querer, né, algumas coisas, de ter as suas vontades, de ter os seus desejos, e interessante que a gente conduza, né? Eu até comecei com ela recentemente os exercícios espirituais para poder começar a fazer um aprofundamento maior, para que durante essa caminhada comigo, com a minha esposa, para que possamos, né, não de certa forma impor a nossa responsabilidade de pai, mas sim fazer com que ela goste dessa presença conosco para que facilite nessa jornada, né, de aprendizado das coisas de Deus. Porque eu mesmo não tive, né? A minha mãe e meu pai não eram católicos e desde então eu, né, entrei nessa jornada por um desafio. Foi um amigo meu, eu já com 18 anos de idade, falou assim: você não tem coragem de fazer catequese. Aí eu olhei para a cara dele assim, revoltado, e falei: eu vou fazer esse negócio. E aí pronto, foi aí que Deus me pescou. Né? Aí daí em diante eu me converti e venho, né, fazendo todo esse caminho, né, com a igreja e com os meus amigos aqui também da comunidade. Aí o Tainan tá até aqui falando, né, o fundador da comunidade Fidelidade da Cruz, ele tá aqui nos comentários, mas eu acho que já até explicou um pouco, né, falou sobre a direção, auxílio do discernimento e desenvolvimento vocacional, acho que já entrou todo nesse assunto. Já foi. Agora tem uma outra pessoa aqui que tá falando assim, ó, aqui, ó. Quem é esse cara aí de Clegman? Ô, Padre Wesley, um abraço para você, Padre Wesley. Sua bênção e que Deus te abençoe. Ligue, apareça, mande mensagem aí. Eu tô sabendo que você tá acompanhado de um povo muito bom, né? Ele tá lá com a gente lá. Bom demais, bom demais. E nesse ponto das famílias, né, aproveitando o tema, né, dessa semana, qual seria, assim, eu, no caso, eu descobri junto com a minha esposa aqui um caminho, mas como fazer com que a gente possa auxiliar, de repente, as famílias a também buscarem um caminho certo para dirigir os seus mais próximos, não só os filhos, mas bem como pais, avós e todos aqueles que estão à nossa volta? A gente tem muita facilidade em associar ao sacramento da ordem, à vocação, ao sacerdócio ministerial, um tipo de valor especial, de especial consagração. Todo mundo vê o padre, e de fato como alguém especial, assim, com uma vocação especial. Só que, para a vocação matrimonial, por uma compreensão um pouco rasa a respeito desse matrimônio, não se tem essa mesma correspondência ou essa naturalidade de enxergar as famílias, o sacramento do matrimônio,
como também algo de especial consagração. Então, ponto de partida, primeiro, seja essa metanoia, essa mudança de mentalidade a respeito do valor da família. As famílias, sim, têm um papel fundamental na continuação da missão de nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. As famílias são o celeiro de todas as vocações. A família é o que nos mostra, de maneira participada e, claro, imperfeita, o que acontece na vida íntima da Santíssima Trindade. Um dos resumos da mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que Cristo é um filho e que nós podemos chamar a Deus de Pai. A própria igreja, o tipo da igreja é a figura de uma mãe. Então, se nós formos entender a nossa experiência cristã, ela é permeada da ideia de família. E o que é a igreja, se não é uma grande família sobrenatural? Então, é preciso resgatar esse sentido profundo do valor das famílias no desígnio de amor que Deus tem para a humanidade. Depois, entendendo qual é a estatura, a medida e a profundidade do propósito das famílias para a igreja, coloca esse propósito para frente. E um desses propósitos é ser numerosos em filhos. Tem que ter muito filho. Família boa é família numerosa. Mas padre, não tem condições. Padre, mas agora nós ainda não temos doutorado e PhD em PhD. Padre, mas é porque nós não somos pessoas perfeitas. Gente, se for esperar o contexto ideal para se ter filho, você nunca vai ter filho. Se você for esperar o contexto ideal para qualquer coisa, só quando Jesus voltar e fazer nova todas as coisas, porque até a volta de Jesus essa vida vai ser cercada de imperfeição. Nossa, então, eu volto bem na hora, né? Bem na hora, né? Esperar para o filho. Aceita o imperfeito que você é e aceita a imperfeita que Deus colocou na sua vida e vão encher o mundo de gente imperfeita também, porque perfeito só Deus e descanso só na eternidade. Então, quanto mais filhos as famílias tiverem, mais nós temos resguardado a nossa fé, a continuação da nossa tradição e a fecundidade das várias vocações no seio da igreja. Sem família não se tem padre, não se tem irmã, não se tem pai de família, não se tem mãe. Resumindo, sem família não se tem a igreja. E tanto que nós reparamos que para tentar se contrapor à igreja hoje, instâncias extra-eclesiais justamente atacam a noção tradicional de família, que é a única que existe. Então, eles apregoam um tipo muito confuso de associação de pessoas e querem colocar como família. Mas não, é a família em que se baseia, por exemplo, a lei positiva de toda a sociedade ocidental. Mesmo que a pessoa não seja de igreja, ele sabe o que é o valor de ter um pai, sabe o que é o valor de ter uma mãe, sabe o que é ser filho, o que é respeitar, o que é transmitir de pai para filho, entre gerações, valores que se gostam, enfim. E nesse viés religioso, que é o nosso viés, o futuro da igreja depende das famílias. Por exemplo, o padre que vai estar evangelizando daqui a 100 anos está no desígnio de Deus dos próximos jovens aí que estão em discernimento vocacional agora. É assim que a gente deve enxergar. Eu já sou fruto de uma família que disse sim a Deus, claro, não com tanta consciência, mas enfim, disseram sim a Deus e eu estou aqui, graças a Deus, e posso ter a chance de evangelizar. Mas e os outros padres? E as outras famílias mais conscientes do seu valor? E as outras irmãs que têm o seu valor rezando lá no mosteiro, no convento, isoladas, mas participam de modo real e muito importante, indispensável da missão da igreja? Onde vão estar essas irmãs? Então, no desígnio de Deus para a vocação desses jovens de agora, que são chamados ao matrimônio. Só que não se pode se casar de qualquer maneira, tem que ter um mínimo de preparação também. Se eu, por exemplo, que recebi o sacramento da ordem, e olha que eu estou administrando somente duas vontades, quer dizer, a de Deus e a minha. Estudei 8 anos no seminário, aliás, não fiz propedêutico, estudei 7 anos, que dirá também para o sacramento do matrimônio. Eu acho essa equação um pouco injusta. Às vezes só se faz um curso, alguma coisa. Não se entende a preparação ao matrimônio como necessária de modo remoto também, como
fruto de uma direção espiritual para o discernimento vocacional matrimonial. Se há essa disparidade entre a preparação para um e para outro. A vocação sacerdotal e a vocação matrimonial, elas se abraçam, assim, de uma maneira que uma se apoia na outra para permanecer de pé diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Se deixar, eu vou empolgar, não. Não, fica à vontade, padre. Assim, é a grande falha que a gente tem hoje, né? Porque você tem homens que não assumem, né, a responsabilidade de ser homem, mulheres que não assumem a responsabilidade de ser mulheres, e aí se unem em matrimônio, e aí geram novas vidas, e aí você gera uma educação frouxa. Padre Wesley falava isso na homilia de domingo, né? Você tem jovens frouxos que vão se casar e vão criar filhos frouxos, entendeu? E aí você vai ter uma sociedade cada vez mais frouxa, e aí com mais falhas de caráter, com mais falhas de formação. Todo mundo frouxo. E aí tem esse desandar que está aí hoje, né? Nas coisas, justamente por isso, porque as pessoas não buscam uma orientação, não buscam uma direção espiritual, não buscam a catequese, não buscam a ajuda da igreja, né? E querem seguir com suas próprias forças, com suas próprias pernas, se deixando levar por todos esses achismos e por tudo que o mundo nos empurra hoje como a verdade, né? E a verdade real é deixada de lado. Qual é o conceito de verdade segundo São Tomás de Aquino? Vamos ver como é que está a formação aí da comunidade. Olha, vai me pegar pelo pé agora. E é que a gente teve um podcast sobre verdade. O Fernando bate na gente para estudar São Tomás. Mas, assim, né, o conceito bem básico mesmo é de que a verdade é Deus, né? E tudo está ordenado para Deus. Pegando bem tu tá simples. Tu tá me enrolando, rapaz. Tu tá me enrolando. Não, mas eu sou meio lerdinho, mas meu anjo da guarda é fofoqueiro. Então ele vai me dizendo as coisas aqui, eu tô só... A verdade é a adequação do intelecto à coisa. Então, o que isso quer dizer? É que se tem uma coisa que não se pode negar, de fato, é a própria realidade. Então, nós devemos ter uma abordagem realista sobre as vocações. De quem nós somos, quais são os elementos humano-afetivos que nós dispomos para oferecer a Deus enquanto vocação, e ser generoso com tudo que a gente tem para oferecer ao Senhor. Vai ter gente que vai querer ser padre, mas não vai poder ser padre por várias questões. Vai ter gente que vai querer ser mãe de família ou pai de família, mas não vai poder ser pai de família por inúmeras questões. Mas não importa a gente fazer a nossa própria vontade, não importa a gente cunhar com as próprias mãos um destino aqui na Terra, como se o homem fosse simplesmente o projeto que faz de si mesmo, como diria Jean-Paul Sartre, aquele demônio lá da filosofia do niilismo. O homem é aquilo que Deus faz dele. São Francisco de Assis dizia que o homem vale aquilo que ele é diante de Deus. Então, dai a Deus o que é de Deus. Para Santa Teresa d'Ávila, ela dizia que aquele que quer seguir a Deus ou amar a Deus, o mínimo que deve oferecer é a vida inteira. Então, perguntar-se, né? Senhor, o que queres de mim? Para mim, aquela passagem de Samuel, de chamar de Samuel, sempre é muito emblemática, assim, parece muito batida, mas não é. Que está ali de noite, o que simbolicamente mostra que é um tempo assim de provação, de dificuldade, de se discernir as coisas. A noite sempre traz consigo seus mistérios, você não vê os reais contornos das coisas. Evoca na minha cabeça até mesmo a ordem temporal, assim, em contraposição à eternidade. Ele está no templo. Então, o templo, para mim, diz muito respeito ao próprio Cristo, ao corpo de Cristo, à própria igreja. Então, a igreja é o lugar em que se encontra esse eco da voz de Deus. A luz do Santo dos Santos está acesa, sempre quando eu leio essa parte da passagem, me vem a experiência eucarística, a chama eucarística, como de a outra comunidade aí perto aí de vocês, que tem a Aline lá, que é minha amiga também. Essa experiência eucarística, e também de estarmos vigilantes com lâmpadas acesas, esperando o Senhor, e Deus, que fala, chama pelo nome. Qual é o momento em que Deus
chama pelo nosso nome, que nós nascemos diante de Deus. É o momento do nosso batismo, em que nós somos configurados plenamente com o nosso Senhor Jesus Cristo e recebemos tudo o que Cristo recebeu de Deus Pai, inclusive a sua própria missão. E é ali que é selada a nossa vocação. E depois a nossa vida inteira é uma busca pela vontade de Deus. E ainda que consigamos, em determinado ponto da nossa história, abraçar uma vocação específica, essa busca continua. Eu, depois de 6 anos de padre, eu me entendo como alguém que não deu nem um passo ainda rumo ao conhecimento assim, da vontade de Deus na minha vida. Um passo assim, grande. Eu sinto que eu não estou no mesmo lugar que eu estava antes, mas eu sinto que é só o começo, e cada dia eu me redescubro mais como pessoa. E Deus me dá a oportunidade de me evoluir como sujeito, de encontrar as pessoas, de achar no exercício das minhas atribuições enquanto padre a felicidade que eu preciso, o contentamento, a experiência de dividir refeição com eles, de se alegrar, de se entristecer, de fazer deles a minha vida, assim, de justamente chegar a tal ponto de não saber discernir o que é a minha vida e a vida deles também. É disso de que se trata a vocação. Não é um fardo que Deus dá para as pessoas sofrerem até que possam ser recompensadas no céu, não. É um dom que Deus oferece para elas serem felizes. Só que a felicidade em Deus, ela é mais profunda do que nos filmes, nas novelas ou nos livros de romance, né? A alegria e sacrifício estão unidas, o banquete e o jejum também estão unidos, a dificuldade, a consolação e as desolações também, porque alegria e sacrifício deram as mãos quando Cristo foi elevado na cruz, e desde esse momento elas não se separaram. E essa vocação, se eu pudesse resumir, responder à vocação para Deus, é um doce sacrifício que se oferece segundo a vontade de Deus. Maravilha. Os exemplos dos campos é um norte muito grande para isso, né? Se a gente se espelhar, né, naquilo que os santos fizeram e trouxer para a nossa vida também, auxilia demais, né? As frases, os meios como eles buscavam, né, fazer as meditações, as orações. Tanto que muitos têm livros e têm textos maravilhosos que fazem com que a gente trabalhe isso dentro de nós. E é uma riqueza que está disponível. E muitas vezes ninguém está indo atrás. E cabe também um pouco, que nem o post que você colocou hoje, agora, né, sobre os padres, né, colocou um texto de São João Maria Vianney para que busque, né, de repente, aquela leitura faça com que aquela pessoa tenha aquela centelhazinha, né, da certeza que Deus está ali conduzindo, está fazendo com que a vontade de Deus se sobreponha à minha. E, de repente, um pouquinho já fez um passo para o caminho do céu, por meio, né, de uma simples postagem aqui, ou então na nossa fala aqui, muita gente, eu tenho certeza que tem o coração abrasando, tem alguém com algo, né, diferente. Coração abrasando, glória a Deus, glória a Deus. Tenho certeza, porque... eu não tenho dons assim, carismáticos, meu pavê é apagado, mas eu gosto muito, viu? E rezem por mim, rezem bastante aí. Essa é muito boa, meu pavê é apagado. Meu pavê é apagado, não vai não. Mas Deus chama cada um de um jeito, né? Por mais que o senhor diga que seu pavê é apagado, mas o senhor evangeliza de um modo que encontra muito as pessoas, né? Porque, igual, quando surgiu a necessidade do apostolado, que foi gradativamente em um ano, né, chegou aos números que estão hoje aí, mais de 8 mil seguidores, né, e assim, engajados, de perguntar, de pessoas frequentes ali nas caixinhas. Aí você observa como as pessoas têm a necessidade de uma direção, de uma formação, e como elas estão sedentas ali, e o senhor está semeando numa terra onde
você encontra de tudo. Tem de tudo, né? A gente sempre fala que na internet é o nosso oceano azul, né? É enorme. Então, assim, tem muita gente do lado de lá jogando coisa e muita gente do lado de cá também semeando, entendeu? E tá dando fruto, né? Você vê que tá dando fruto esse apostolado, assim, né? E eu tenho que agradecer muito a não só quem segue, enfim, sou muito grato para quem dá essa chance aí, esse apoio, mas o Cláudio Calume, que é o estrategista aí, ele que trabalha um pouco nessa área de business de internet, né? Negócio de internet, assim, de dropshipping, digital, marketing digital e por aí vai, todas essas tags aí. E a Aninha Cartacho, @Aninha Cartacho, que é quem faz o design das coisas. Porque eu não tenho. Eu aprendi a editar, gravar e editar vídeo e som. Olha, se eu perdesse, sei lá, eu podia fazer um bico aí de editor e de... Não, vocês olham para o meu quarto, é só equipamento. Porque isso aqui não é cenário, não, porque se eu desmontar, eu vou ter que montar tudo de novo. E é uma coisa de fio aqui, que eu fico com medo até de me morrer incendiado. Mas olha o tanto de coisa que tem ali, ó. Isso aqui é para gravar podcast, isso aqui é luz. E tem um monte de coisa aqui também. Mas isso foi uma coisa que eu fui aprendendo na marra, assim. Então hoje eu vejo que, sei lá, qual foi a minha grande alegria na semana? Porque eu arrumei um aplicativo muito bom para legendar automaticamente e colocar a barra. Eu estava procurando fazer um ano já. E aí eu achei o aplicativo do jeito que eu queria. Esse tipo de alegria só o Católico Extraordinário me dá. Claro, eu tenho diariamente muitos depoimentos, enfim, de coisas mais sérias, que depois a gente pode falar, e me dá um contentamento muito grande de ver que chegou a certo ponto que ali não era uma coisa exclusivamente minha. Assim. Eu arrisco dizer assim, se fazer assim, quase que uma pequena comunidadezinha virtual assim, em torno de pessoas que participam e interagem ali, né? É uma coisa que a gente está construindo juntos. E eu fico sempre inquieto por oferecer alguma coisa, mas alguma coisa que tenha substância de evangelho. Eu poderia ter ido pelo caminho mais rápido, assim, em tese, de colocar a página com meu nome. Eu tentei colocar, às vezes, fiquei uma semana com meu nome, não consegui. Porque, para mim, o apostolado vem em primeiro lugar que a pessoa. E chamar de católico extraordinário me dá a capacidade de qualquer pessoa, qualquer católico, colocar a cara lá e começar a falar. Agora, se eu colocasse do meu nome, por exemplo, não convinha que fosse dessa maneira. E tudo que eu coloco lá tem propósito. Ainda que eu use um pouco esse lado assim, do humor, que é natural da minha pessoa. Quem eu sou? Eu vou fingir que eu sou outra pessoa? Não vou. Então, isso passa nos meus textos, nos vídeos e nas besteiras que eu coloco lá. Às vezes eu coloco... No início da semana eu coloquei a resposta de caixinha assim, claro, a caixinha eu já digo, essa vai ser engraçada. Animais cantando, né? Eu legendando animais cantando, assim, respondendo a pergunta. Uma bobeira sem tamanho. Só que às vezes alguém triste lê aquilo ali, vê e começa a rir, sei lá, e eu já fiz a minha função, entende? Eu não sou o padre Paulo Ricardo, quem me dera ter a inteligência que ele tem, enfim, eu sou o padre Francisco, que, assim, numa frase é capaz de falar uma coisa muito dura e profunda e começar a dar uma gargalhada no fim. Esse aqui sou eu, e o que eu vou fazer? Eu vou oferecer do jeito que eu sou, não preciso ser outra pessoa. E a experiência é muito boa, o saldo é muito positivo, graças a Deus. Assim. Eu louvo muito a Deus por isso. E peço as orações de vocês para continuar, porque de vez em quando assim você olha assim, você fala, será assim? E aí aí Deus fala, continua. Então, aí você fala, então me dá força. Aqui também não é uma coisa que na correria, tipo, todas uma centena de atividades para chegar à noite, né, no dia dos cursos, no dia do podcast e conseguir levar toda o melhor para as pessoas poderem nos assistir. E, assim, por mais que as pessoas achem, não, é muito simples, é muito tranquilo, eles vivem de internet, não, né? O padre tem sua rotina, o Abílio tem a rotina dele no escritório, eu tenho a minha rotina no escritório também. E assim,
é uma doação, né? É igual o senhor falava, né? A vocação, ela é uma doação, né? Para o outro. Ninguém está aqui, ninguém está buscando evangelizar porque, nós somos melhores, mas sim por quê? Porque ouvimos o chamado, respondemos aquele chamado e todo dia tem que dar uma nova resposta, né? Para aquele chamado e se doar cada vez mais, né? Porque vida de padre é fácil, padre? Não, e nunca será. Isso Tá tranquilo para o senhor estar aqui hoje? Porque imagino que o senhor deve ter se disposto do seu horário de descanso ou de estudo para estar com a gente aqui hoje, né? Justamente, hoje é minha folga. Eu podia estar descansando, mas está aqui evangelizando. É preciso ser generoso, assim, precisa ser flexível. Claro que a gente tem que descansar, enfim, mas a gente pode acomodar as coisas de um modo que privilegie tanto o descanso quanto a evangelização. Por exemplo, agora, daqui a pouquinho eu estou saindo para o cinema para poder assistir um filme, para poder descansar também. Mas o importante é que a gente tenha noção, assim, que seja descansando ou trabalhando, a experiência de resposta a Deus não é uma coisa que se coloca no interruptor, liga e desliga. Agora eu estou a serviço de Deus, agora eu não estou. Agora é minha hora de se dedicar a Deus, agora não é mais. Não. É uma contínua busca por buscar, servir e amar a Deus que se manifesta em tudo que a gente faz. Até o descanso tem a mesma importância que o trabalho ou a ação, se nós fazemos por amor a Deus. Né? As pessoas, principalmente, a gente estava falando de internet. Você vê um vídeo de 1 minuto com uma reflexão do Evangelho, é meia hora de edição. Cada vídeo daquele é uma pontinha de iceberg que a pessoa vê. Mas ele tem tem toda uma camada de figuras, áudios e por aí vai, que é muito complexa. É um trabalho ingrato, no seguinte sentido, ingrato entre aspas, porque a pessoa que está lá vendo, ela não vê o que está do lado, mas é uma fonte também de muito sacrifício a Deus, porque justamente você oferece ali a palavra e está evangelizando, e a mão esquerda não sabe o que a mão direita está fazendo, de fato. Eu já me peguei muitas vezes, assim, no auge do cansaço, assim, pensando, não, mas as pessoas vão precisar de alguma coisa. O que eu vou fazer? E tem que fazer sorrindo, tem que fazer se sentindo bem, tem que estar com presença, tem que, da maneira mais bem acabada que você puder fazer também, se você leva como um apostolado. Agora, se fosse só uma coisa que fosse minha, assim, eu podia fazer nas coxas, escrever com a ponta do dedão do pé, colocar qualquer coisa lá, mas eu coloquei católico, extraordinário. Só de colocar católico, eu coloco toda a imagem da igreja ali na frente junto comigo. E eu não quero associar a uma coisa esdrúxula ou sem valor. Às vezes eu apareço sem Clédman lá, mas sobretudo quando eu estou falando da palavra de Deus, eu estou sempre de Clédman, assim. Então já vai a imagem do sacerdócio também. Muitas vezes, meus dirigidos, ou o pessoal do Feixe, que também são dirigidos, a maioria deles, eles aparecem lá nos stories. Aí já vai a imagem também do jovem católico. Eu tenho consciência dos desdobramentos e das consequências que isso tem como produtor de conteúdo, entre aspas, porque eu não sou isso, porque isso não é o meu ofício, mas indiretamente a gente está produzindo conteúdo, está levando ideias, e a gente tem que estar sempre atento a isso, né? Amém, padre. E a gente só tem a agradecer o senhor se dispor aí no seu dia de descanso, seu dia de folga, estar partilhando um pouco com a gente aqui. Eu quero voltar, eu gostei da experiência. Mas, então, as portas estão abertas. É isso que a gente queria. A gente vai conversar, já marca a volta do senhor aqui. Eu prometo que eu respondo o WhatsApp mais... Eu prometo que eu respondo o WhatsApp mais brevemente, tá bom? Perfeito. A parte 2 vai ser só de história, só os Pronto. Eu sou bom de causa, viu? Eu sou bom de causa. Maravilhoso. Padre, então, só agradecer mais uma vez, né, a sua disposição em estar aqui conosco, que Deus frutifique ainda mais a sua vocação, o seu apostolado, todas as suas atividades, né, e que
assim como a sua vocação, também esse podcast dê muitos frutos, que fortaleça a nossa vocação, a minha vocação como fiel da cruz, a vocação do Abílio como amigo fiel da cruz, como pai, né, com todas as atividades que ele desempenha aí. E quem tiver... O senhor já está tendo vaga para direção espiritual, padre? Não tem, não dá. Não, né? Mas, para você também que quer, depois, né, do podcast de hoje, você sentiu a necessidade que precisa de uma direção espiritual, de um aconselhamento, todas as quintas-feiras na comunidade católica Fidelidade da Cruz, né? Você que é daqui de Brasília e região, nossa comunidade fica no setor de mansões de Taguatinga, né? Na SMT 12, conjunto 3. Então, é só colocar no Google lá, Comunidade Católica Fidelidade da Cruz, já vai cair o endereço certinho. Todas as quintas-feiras, às 20h30, nós temos o grupo de oração e, junto com o grupo de oração, nós temos atendimento, né, para as pessoas que querem uma direção espiritual, um aconselhamento, né, a comunidade dispõe, né, desse abraço, né, acolhedor. Vocês dois dá um tchauzinho aí que eu vou tirar uma foto de vocês para colocar no catálogo. Ah, com certeza. Dá um tchauzinho aí, ó. Pronto, já tirei a foto. Obrigado. Eu vou indo. Que Deus abençoe, viu? Amém. A gente que agradece. A bênção do Deus e que misericórdia desça sobre vós e permaneça para sempre. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Segue, pessoal. Fiquem todos com Deus. Amém. Até a próxima. Amém. Aí, foi. Vamos fechar com a oração, né? Vamos. Ele precisava sair, então a gente... vamos agora finalizar aqui. Cadê? Lá? Aí. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra. Espírito Santo de Deus, que é o Consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita, fortaleça-nos a testemunhar e a viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Bom, foi muito bom, foi rápido. Até meu quadro caiu. Caramba! Olha o cenário desmontando. Jesus. Mas foi rápido, mas foi intenso, né? Foi muito intenso e justamente isso, gostinho de quero mais, né? É verdade, dá para fazer uma parte 2 com certeza, porque se tivesse tempo, aqui Nossa. É longe. Então é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus. Espera aí que tem alguém que quer aparecer online. Ei, papai, primeira vez online. Vamos lá. Uhul! Manda beijo para todo mundo. Manda beijo, fala bye bye. Até segunda. Acabou. Tchau. Acabou. Tchau, tchau.